com o mel silvestre tirado da rocha. Amém. Esse texto, querido, nos diz aí, não é? Eu removerei de seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Vocês clamaram a mim em sua aflição, e eu os salvei da nuvem de tempestade e lhes respondi, e pus vocês à prova quando não havia água. Assim, queridos, o nosso Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Amém? Nós vamos orar agora, depois nós vamos ter um momento de louvor, e em seguida teremos a palavra que Deus tem reservado ao nosso coração. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, graças te damos por estarmos aqui reunidos na tua casa de oração, neste lugar que foi separado para o teu nome. E nós, Deus, em nome de Jesus, assim como o povo de Israel, queremos andar em santidade, queremos andar no teu caminho, fazer a tua vontade, porque sabemos que o teu caminho é um caminho de justiça, o teu caminho é um caminho de bênção, um caminho de alegria, um caminho de muitas coisas boas, Senhor. Mas se nós nos desviarmos dos teus caminhos, estamos, Senhor, nos desviando das tuas bênçãos, estamos nos desviando dos teus projetos maravilhosos que o Senhor tem para nós. Assim, Deus, nos ajude, Pai, a nunca abandonarmos os teus caminhos, a nunca, Senhor, desistirmos de fazer a tua vontade. O inimigo, o tentador, está ao derredor, rugindo como leão, buscando quem possa devorar. Mas o Senhor, ó Deus querido, é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Assim, Deus, nos ajude a andar nos teus caminhos e a fazer a tua vontade, Pai. Nós oramos, Pai, agradecidos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus
eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. Olá, bom dia. Aqui é mais uma edição da Piba News. Eu sou a Lola. E eu sou a Marissa. Agora apresentando para vocês a agenda da nossa igreja. Começando nas terça-feiras, teremos o NG Connection às 7 horas da noite no Zoom com o pastor Nelson e pastora Luli. E nas quartas-feiras, o Ministério do Preteen New Light tem um encontro às 6:30 da noite. Também nas quartas-feiras, o culto de oração às 7:30 da noite. Agora, a gente tem muita coisa para lembrar, então a gente vai passar pro Bruno para falar das células. Com você, Bruno. Obrigado, Lola. Agora seguindo com as células. Caraca, brother, são 2 células. Tá certo, produção? É isso mesmo? 2 células no mesmo dia? Quase no mesmo horário? Tá ok, então. Temos 2 células acontecendo toda sexta-feira, quase no mesmo horário, sendo 7:30 pelo Meeting Zoom com o Ben e com a Vanessa e presencial com o Lucas e com a Marcela, começando sempre às 8 horas da noite. Não esqueça de levar a sua máscara. É com você, Marissa. Marissa, você sabia que tomate é fruta? Não, é vegetais. Não. Tomate tem semente. Você tá doido, menina? É vegetais. Você já não viu o VeggieTales? Por que eles iam pôr o tomate no VeggieTales? Estamos no ar? Nossa. No sábado, minha gente, temos o culto das pessoas que já acham adultos demais. Os jovens, às 7:30 da noite. Nos domingos, temos nosso culto principal às 10 horas da manhã. Não esquece de mandar uma mensagem pro pastor Ledo se você quiser entrar nessa lista de VIP, porque temos uma capacidade de 50 pessoas. E como não poderia faltar as crianças com a tia Lilian e com a tia Priscila, nós estamos tendo sala presencial com a capacidade de apenas 10 crianças aos domingos. E para quem não pode participar, todo domingo temos um vídeo novo, logo de manhã no YouTube, porque sua criança também possa estar aprendendo de Jesus ainda de casa. Antes de nos despedirmos, gostaríamos de lembrar vocês que tem que usar uma máscara em todos os cultos presenciais. Ah, tem mais? Não, passa com você, Bruno. Perdi. Bruno? Como assim, Bruno? Eu de novo? Ah. Nós temos também a nossa escola bíblica dominical, que acontece online com o pastor Ledo, e você pode mandar um WhatsApp para ele para você poder se cadastrar nas aulas, e você pode assistir tudo online e interagir nas aulas também. E lembrando que no final de semana, do dia 28 ao dia 30 de agosto, teremos o acampamento dos Preteens e você não pode ficar de fora. Ok? É com vocês no estúdio. Porta! I need to use the restroom. Até que enfim, uai, nossa. Ai, não me empurra não. Desculpa, uai, tô tentando sair. Amém, glória a Deus. Com bastante humor, né? Nós temos aí os nossos jovens fazendo os avisos da nossa igreja, amém?
Eu quero também, queridos, nesse momento lembrar vocês que nós temos os nossos dízimos e as nossas ofertas, e se você quer contribuir com a igreja, se você quer enviar o seu dízimo, a sua oferta, os meninos vão colocar aí na tela para vocês. Você pode fazer a entrega da sua oferta através do PayPal, através do Venmo ou através do Zelle, né? Pelo Zelle e pelo Venmo, você pode usar o telefone 512-820-5078 para você se cadastrar ali no aplicativo, né? No Venmo e no Zelle. E no PayPal, tanto quanto no Zelle e no Venmo, você pode também usar o e-mail tithefbbc@gmail.com. tithefbbc@gmail.com. Amém? E assim você vai poder estar enviando o seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, para que a nossa igreja, mesmo diante dessa pandemia, ela possa continuar seguindo adiante, cumprindo com seus compromissos e honrando o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer uma oração agora, consagrando a Deus nossos dízimos, nossas ofertas, e em seguida eu vou passar a palavra para a nossa irmã Lorena, que vai trazer a palavra nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, graças te damos pelo louvor que tivemos. Obrigado pela vida, Senhor, dos irmãos que se dedicaram, se esforçaram para que um momento de louvor pudesse ser realizado para a glória do Teu nome. Te agradecemos, ó Pai querido, pela palavra que nós vamos receber daqui a pouco. Desde já, nós abençoamos a vida da Lorena. Te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que compreendem, Senhor, o seu papel, ó Deus, que eles estão contribuindo, mesmo à distância, com a igreja, enviando seus dízimos, enviando suas ofertas, para que a obra do Senhor aqui em Austin siga adiante, Pai. Que o Senhor derrame sobre eles a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu cuidado, e que nada falte, Senhor, no lar e na família dos Teus servos, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra para a Lorena, que ela vai estar ministrando a palavra de Deus essa noite. Amém, glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar compartilhando a palavra hoje, nesse culto muito importante de oração, agradecendo ao pastor Ledo, a pastora Eliane, pela sempre recepção maravilhosa que eu tenho aqui quando venho em Austin. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sabedoria. Então, eu quero pedir para os irmãos para abrir a Bíblia, suas Bíblias, no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18, que diz assim: Acharam, irmãos? Amém? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante codigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Glória a Deus. Aleluia. E hoje nós vamos falar da sabedoria terrena versus a sabedoria do alto. Existem dois tipos de sabedoria que nós falamos agora. Mas por que a gente precisa buscar a sabedoria do alto? Por que é importante a gente ter uma sabedoria divina? Bom, somente através da aquisição e prática da sabedoria divina é que a gente pode andar de acordo com o Espírito, guiados por Deus. O livro de Romanos, capítulo 8, começando do versículo 5, diz que os que se inclinam às coisas da carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam às coisas do Espírito cogitam as coisas do Espírito. Se inclinar significa ir para mais perto. Se tem alguém aqui que eu quero me inclinar para ir mais perto dessa coisa, eu
me inclino, eu me aproximo. Então, quanto mais eu me aproximar, essa palavra está dizendo que quanto mais eu me aproximar das coisas do Espírito, mais eu vou querer as coisas do Espírito, eu vou cogitá-las. Quanto mais eu me aproximar das coisas da carne, mais eu me inclinar para as coisas da carne, mais eu vou cogitar as coisas da carne. Então, amados, esse texto de Romanos 8, começando do versículo 5, continua dizendo que as coisas da carne trazem morte e as coisas do Espírito, vida e paz. Então, isso é muito importante. É muito importante porque o texto também continua dizendo que a mente conforme a carne é inimiga de Deus, mas não se submete a Deus e não pode agradar a Deus. Então, a mente conforme a carne, ela é inimiga de Deus, não pode agradar a Deus e não se submete a Deus. Nós queremos agradar a Deus, não queremos? Sim, nós queremos também nos inclinar a Deus. Alguém aqui prefere a morte do que vida e paz? I don't think so. Então, a gente não se inclina para Deus somente para ter vida e paz. A gente não se aproxima de Deus somente para ter vida e paz, mas também para isso. Mas nós queremos também nos inclinar porque nós amamos a Deus. Amém? Porque a gente ama Ele, a gente quer agradar a Ele, né? Então, a gente se inclina a Deus por causa disso. Mas a vida e paz são muito importantes na nossa vida. E nós podemos ver aí fora que cada vez menos as pessoas têm vida e paz. Amém? Então, vamos esmiuçar um pouquinho a palavra de hoje, que está lá em Tiago. Voltando à nossa passagem, Tiago 3, versículo 13. A primeira coisa que a gente vê ali no versículo 13, deixa eu reler ele para lembrar. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então, nós vemos ali que a sabedoria que vem do alto é acompanhada de mansidão. E a mansidão significa, é um sinal de sabedoria, significa ter um espírito manso e ter um espírito humilde. A palavra de Deus em Provérbios 11, 2, diz que em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Eu amo refletir nas palavras. E o autor aqui do livro de Provérbios, Salomão, ele é considerado o homem mais sábio do mundo, também pelos ímpios. Também aí fora as pessoas leem livros de Salomão, né? E ele já tinha aqui, quando escreveu, vivido muitas coisas, aprendendo a sabedoria conforme a vida dele e também porque recebeu sabedoria de Deus quando pediu. Então, ele escreveu muita coisa sobre a sabedoria. Eu queria aqui comentar que eu quero sugerir aos irmãos, se não fazem ainda, o livro de Provérbios tem 31 capítulos. E uma coisa que eu adquiri nos últimos anos é ler o provérbio do dia no dia em que estamos. Ou seja, hoje é dia 12. Então, eu li o provérbio 12. Todos os dias lendo o provérbio. Por quê? Porque pedindo também para o Espírito Santo nos dar sabedoria divina, quando estamos lendo, ele realmente começa a imprimir essas palavras no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Então, eu quero também sugerir que os irmãos estejam lendo em voz alta, melhor ainda, porque quando estamos lendo em voz alta, a palavra está entrando aqui, está entrando pelo olho, está entrando por tudo. Não só corpo, mas alma, espírito, está entrando a palavra. E está aumentando a nossa fé, pois a fé vem pelo ouvir. Amém? Então, voltando ao versículos em Provérbio 11, 2. Usa aqui nessa versão a palavra soberba. Mas outras versões também usam a palavra orgulho.
E nós vemos que a pessoa que fala e age através da sabedoria terrena, essa sabedoria aí que cada malandro tem também, cada pessoa tem, né? Quando ela age com essa sabedoria, ela geralmente está pensando: eu sou sábio. Eu sou muito sábio. E aí, o que acontece? Essa pessoa pode desonrar aquelas que estão na sua volta, porque essa pessoa está pensando: eu sei mais do que essas que estão na minha volta. Então, por isso, ele diz que há desonra. Mas o autor diz que para os humildes, com os humildes está a sabedoria. Amém? Você já parou para pensar que Deus inspirou Moisés, lá no Velho Testamento, para escrever que ele próprio foi o homem mais sábio que já andou na face da terra? Você já parou para pensar? Como assim um homem escreve sobre ele mesmo que ele é o homem mais sábio que já andou na face da terra? E você está querendo me dizer que eu tenho que acreditar nisso? Ele está se achando. Só que Moisés não escreveu isso por causa dele mesmo. Ele estava inspirado pelo Espírito de Deus. E isso era verdade. Ele era o homem mais humilde que caminhou na face da terra naquela época. Muitas vezes, quando a pessoa tem motivações orgulhosas para fazer as coisas, quando ela está usando essa sabedoria terrena, existe uma humildade que ela tenta transparecer. E essa humildade nós chamamos de falsa humildade. Não é uma humildade verdadeira. E se nós formos analisar a vida dessa pessoa, provavelmente nós vamos ver que a sua vida não foi radicalmente mudada ainda pelo Espírito Santo e por isso precisa ser afirmada por pessoas. Então, ao invés dela ter sido afirmada por Deus, o seu Pai divino, o seu Pai celestial, é que ela não foi ainda, ela não teve um impacto de Deus ainda na sua vida. Então, ela precisa ser afirmada pelas pessoas. E ela faz as coisas, então, para receber um elogio, para postar no Facebook, para provavelmente postar fotos, dizer para as pessoas, mas muitas vezes ela nem sabe que aquele motivo ali que está por baixo de tudo não é a verdadeira humildade que Deus está falando, amém? Então, amados, eu vou repetir mais uma vez essa última frase. Se nós formos analisar a vida de uma pessoa assim, essa pessoa provavelmente ainda não teve a sua vida radicalmente transformada por Deus. Ela ainda não teve um encontro radical com o Deus vivo. E por isso, ela precisa ser afirmada por pessoas. Porque quando você é afirmado pelo Deus vivo, você não precisa mais da afirmação das pessoas. A segunda coisa que nós observamos nessa nossa passagem, vamos lá no versículo 15, e nós vamos ver que a sabedoria terrena é demoníaca. Versículo 15 diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Eu queria agora pedir para os irmãos irem para uma outra palavra para a gente relacionar com essa. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23. Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23. Se acharam, diga amém, por favor. Amém? Essa sua Bíblia eletrônica, né? Não tem graça. Vamos lá. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo:
tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amados, quando você lê essa palavra, eu não sei se te choca, mas me choca. Essa palavra me choca. Principalmente porque 4 versículos antes, Deus tinha acabado de elogiar Pedro. Porque Pedro teve a revelação divina de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi ele que falou isso, e Jesus, a partir dali, abençoa ele, diz: abençoado és tu, Simão. Porque essa revelação não foi tua, não foi humana. Essa revelação veio lá de Deus. Então, como é que isso acontece? Por que isso aconteceu, esse shift? Por que essa mudança aconteceu tão rápida com Pedro? Por que ele se desconectou tão rápido com Deus, do Espírito de Deus? Por que Jesus o repreendeu usando a palavra Satanás? Por quê? Isso é uma coisa que deixa a gente chocado. Mas a sabedoria que fez Pedro, que Pedro estava usando no momento que fez ele falar isso, que não, isso não vai acontecer contigo, foi a sabedoria terrena. Era de acordo com seus sentimentos, era de acordo com a sua carne. Então, ela era parecida com a sabedoria de qualquer pessoa na rua. Ela não era diferente da sabedoria de uma pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus Cristo como seu Senhor Salvador. Era uma sabedoria de uma pessoa que não é crente. E, portanto, essa sabedoria, sim, dá lugar ao diabo, como a gente já viu lá na nossa passagem em Tiago, amém? Então, o problema com tudo isso, o que é? Que Pedro tenta se impor à vontade de Deus. Ele tenta se impor através dos seus sentimentos, os sentimentos da sua alma, e não através do seu espírito. Ele usou uma sabedoria carnal, que, como vimos, é oposta às coisas do espírito, e, portanto, não pode agradar a Deus. Quantas vezes nós fazemos isso que Pedro fez? Quantas vezes a gente faz isso, né? Agimos com os nossos sentimentos, com a nossa alma, passando por cima de toda e qualquer sabedoria divina nos momentos difíceis, não é verdade? Quando fazemos isso, geralmente estamos tão na carne que esquecemos de ouvir a voz sutil e gentil do nosso querido Espírito Santo, dizendo: para trás de mim, Satanás. Muitas vezes o Espírito Santo já nos conhece tão bem e ainda é mais gentil do que Jesus foi ali com Pedro. E diz, por exemplo, como ele me falou ontem: Lorena, é melhor ser sábia do que engraçada. Mas muitas vezes a gente não ouve. Eu só queria explicar por que ele me falou isso, que eu fui postar um comentário no Facebook e eu queria ser engraçada com aquele comentário e eu acabei me amaldiçoando com aquele comentário. Então, eu postei e imediatamente o Espírito Santo falou: Lorena, é melhor ser sábia do que engraçada. Então, eu removi o comentário. Mas eu postei isso, o Espírito Santo acaba de me falar isso, porque é muito maravilhoso, até mesmo ao nos convencer do pecado, até mesmo a nos convencer de algo ruim, quando é Ele, é maravilhoso, e isso nos dá uma paz, um amor, é muito maravilhoso. Só que muitas vezes, como eu disse, a gente não ouve. Bom, o Espírito Santo me falou gentilmente, e a gente precisa entender que Ele é gentil.
Às vezes, a gente repete trejeitos e maneiras dos nossos antepassados, coisas que foram passadas de pai para filho, de filho para filho, de neto para de avô para neto, e foi sendo passado isso na família. E a gente está repetindo, talvez de uma maneira muito branda, mas mesmo assim a gente está repetindo. Talvez eu consiga contar um pouco mais em detalhes isso. Mas a partir daqui, eu quero abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre humanismo e positivismo. O humanismo, segundo o dicionário Merriam-Webster, é uma filosofia que rejeita o sobrenatural e acentua a dignidade e o valor individual e a capacidade da autoajuda através do uso da razão. O Oxford, o dicionário, descreve ele como uma visão ou sistema de pensamento que coloca como principal importância as questões humanas, ao invés de questões divinas ou sobrenaturais. O humanismo expressa o potencial e a bondade dos seres humanos, enfatiza as necessidades comuns humanas e busca somente soluções racionais de resolver problemas. Então, qual o problema com isso? Não me parece ter problema com isso. Nessa frase do Oxford, podemos ver o problema. Parte da frase não parece ter nada de errado. E depois nós vemos que o humanismo vai limitar todas as soluções ao âmbito racional. Aí é que está o problema. Não é tão fácil perceber o humanismo. E quando ele está sendo utilizado, não é tão fácil. Nós não sabemos quando ele é a motivação de alguma coisa. É muito difícil. Acontece o seguinte, por ele limitar todas as soluções ao âmbito racional, ele limita a ação de Deus. E ele nega, na verdade, a existência de Deus e a necessidade que nós temos de Deus. O positivismo anda lado a lado com o humanismo e carrega o mesmo tipo de ambiguidade. Algumas sociedades e culturas estão impregnadas de humanismo. Até mesmo dentro da igreja, esse mal nos atinge muitas vezes. Talvez, enquanto eu estivesse falando, os irmãos já estavam pensando aí alguma pregação, alguma pessoa que prega muito muito através disso, com essa motivação. Existem muitas correntes de pregadores que utilizam o humanismo e o positivismo como métodos para uma vida melhor. Como crentes, nós precisamos obter a sabedoria divina para termos o discernimento, quando esse é o caso, e poder rejeitar aquilo que está sendo dito. Não foi fácil para mim entregar todo o meu intelectualismo e muito estudo que eu tive e ainda tenho para Deus, render tudo a Ele. Foi um longo processo de aprendizado e foi bem duro. Não é uma coisa ruim a pessoa ser culta? Ter conhecimento é uma coisa maravilhosa. O ruim é quando ela eleva esse conhecimento ao conhecimento de Deus. Ele vai mais acima do que o conhecimento de Deus. Supondo, então, que ela não precise de Deus em algumas áreas, pois já é dotada de tudo o que precisa. O apóstolo Paulo disse assim, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo era uma pessoa muito culta, um conhecedor ávido da lei, mas ele sabia da importância que era ele chegar à sabedoria de que o conhecimento e o intelectualismo dele nada eram diante do poder do Evangelho, o testemunho de Deus.
Mais tarde, no segundo livro aos Coríntios, Paulo ensina que através das armas espirituais nós lutamos essa nossa guerra e que destruímos toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6, isso fala: a altivez significa uma falsa sabedoria e argumentos sofisticados que eram usados pelos inimigos de Paulo naquela época, principalmente na Grécia. Mas que se levanta esses argumentos, principalmente os gregos, se levantam contra nós mesmos, em nossa mente carnal, hoje, e se opõem ao conhecimento de Deus. Como eu tenho essa tendência à altivez, por ter sido muito, muito aprendida, muito ensinada, pelo meu histórico intelectual, eu faço uma oração declarando esses versículos aqui de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6, toda a vez que eu vou ler a Bíblia. Só uma dica. Finalizando a nossa passagem aqui de Tiago, vamos aos versículos agora 17 e 18. Versículos 17 e 18, voltando lá a Tiago 3. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Glória a Deus. Olha que linda a sabedoria do alto. Aqui no 17 diz que ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Eu penso que está descrevendo quem é Jesus Cristo aqui. Eu penso que isso aqui é a fotografia de Jesus, quando ele andou nessa terra. No livro de Tiago, um pouquinho mais cedo, fala assim que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto. Ali no capítulo 1, versículo 17. Então, tudo que é bom vem do alto. Por isso que a sabedoria divina é tão importante para nós. Começando a concluir aqui a nossa mensagem, há duas áreas de sabedoria que nos afetam, penso eu, mais hoje na vida do crente. É uma coisa que afeta muito a nós. Eu gostaria de mencioná-las. A primeira é as palavras que a gente fala, ou a nossa língua. E a segunda, então, os relacionamentos. O livro de Tiago fala muito sobre a importância da sabedoria no usar a língua. Logo antes da nossa passagem, aqui que a gente falou no 3, mas ainda no capítulo 3, está falando sobre a língua. Que a língua nós podemos abençoar, nós podemos amaldiçoar a Deus, amém? Então, a importância da sabedoria, de botar um freio na língua, né? E de poder, ele diz que a pessoa chega até a perfeição, aquela que consegue botar um freio na língua, aquela que sabe o que fala, né? Então, depois, outra coisa que eu gostaria de mencionar é que nos evangelhos, Jesus fala que não é aquilo que entra pela nossa boca que nos contamina. Por que ele fala isso? Estavam repreendendo a ele e aos seus discípulos, estavam repreendendo a eles, dizendo, por que vocês não lavam as mãos? Só que aquilo tinha um propósito, porque Jesus disse, não é o que entra na nossa boca que nos contamina, é o que sai. O que sai da nossa boca nos contamina. Isso é um upside down, um reino upside down, um reino de cabeça para baixo que Jesus veio nos introduzir, amém? Porque é meio doido isso, né? Não é o que entra que me contamina, porque a gente está sempre, uau, agora então
Uau, é melhor eu orar e abençoar essa comida, né? Antes de comer por causa do Covid, a gente não sabe, né? E aí, então, a gente está mais preocupado com isso. Mas Jesus falou, não é o que entra que te contamina, mas é o que sai da tua boca que te contamina. Porque aquilo está demonstrando a sujeira, as coisas que tem no coração da pessoa. O livro de Provérbios tem um versículo maravilhoso que diz assim, Provérbios 17, 28, diz assim, até o tolo, quando ele se cala, cerra a boca, zipa na boca, é reputado por sábio. E até o que cerrar os seus lábios por sábio. Então diz 2 vezes aqui. Se o tolo que não sabe nada, não tem nem noção, estiver quieto, ele é levado por sábio pelas pessoas. Nós precisamos ser mais rápidos em ouvir e mais tardios em falar, e mais tardios em se irar, amém? Isso está no livro de Tiago. Quanto aos relacionamentos, em João capítulo 2, versículo 24, a palavra diz que Jesus não se confiava aos homens, pois os conhecia e que sabia o que era a natureza humana. Aí ferrou. Porque como é que eu vou entender essa palavra? Será que eu não vou confiar em ninguém? Que coisa? Como é que eu posso entender isso? Por favor, não usem essa palavra para dizer que não devemos confiar em ninguém. Mas assim como Jesus tinha, devemos ter vários graus de relacionamentos, com diferentes tipos de limites. Devemos sim gerenciar os nossos relacionamentos e colocar limites. Por exemplo, Jesus tinha os 3 mais chegados. Ele levava eles para tudo. Ele levava eles até para se transformar, né? A transfiguração que aconteceu e para ver o que acontecia lá, né? Mas não era para tudo que ele levava, porque ele passava quase todas as noites, ele ia orar e ter com o Pai. Eles tinham que ficar para trás. Então, não era tudo, não, que ele falava. Perdão. Assim como ele, nós também devemos, através da sabedoria divina, escolher os nossos relacionamentos e os limites que colocamos em cada um, de acordo com o discernimento de Deus. E Deus, ele vai nos dando aos poucos esse discernimento. E nós precisamos ouvir, porque o discernimento e a voz do Espírito Santo é bem sutil. É bem sutil. Tendo também nos avaliando após estar com alguém. Isso é bem importante. Eu posso me avaliar. Eu posso dizer assim, mas peraí, eu estava bem, eu vinha bem o dia inteiro, aí eu passei pela rua, eu passei pela fulana, eu tive um encontro com ela, e eu conversei, toquei 2 palavras com a fulana, e agora de uma hora para outra eu estou ansiosa, eu estou nervosa, eu estou preocupada. Como assim? Aí, então, se avaliando, fazendo a autoavaliação constante, Deus, o Espírito Santo, vai nos dar o discernimento de gerenciar esses relacionamentos. E esse gerenciamento é nosso trabalho, não é o trabalho de Deus. Deus, ele nunca vai remover uma pessoa aonde ele está usando aquela pessoa para você treinar o seu gerenciamento de relacionamentos. Então, às vezes, a gente, eu não quero falar isso. Pai, eu não aguento mais essa pessoa, eu não quero estar na presença. Tira da minha vida. Deus, ele não faz para que a gente possa aprender que it's okay. It's okay. It's okay to not be rude. Nós não vamos ser agressivos, rudes com a pessoa, mas it's okay de ser um pouquinho mais, ok, tá bom, legal, see you later, né? It's okay. Então, é nossa responsabilidade. Em Provérbios 9, vemos claramente que tanto a sabedoria como a insensatez estão nos convidando, com muitas iguarias, a entrarmos em suas casas. Na tradução em português, eu amei. Porque diz assim, a mulher sábia. Aí descreve o que a mulher sábia está fazendo. Ela está preparando a casa, ela está preparando tudo para te receber e tudo. Aí depois vem a mulher, na tradução no português, diz assim,
a mulher loucura. Eu achei ótimo. E essa tradução não está em nenhum outro lugar, em nenhuma outra Bíblia que eu li em inglês. Mas é muito bom isso, porque a gente vê que nós precisamos ser sábios. Porque assim como a mulher sábia está nos convidando a entrar na casa dela, a mulher loucura também está. E a gente precisa entender que esse provérbio, através da sabedoria divina, esse provérbio não está falando de uma mulher, de um assunto sexual, não está falando sobre isso. Esse provérbio não está falando sobre isso, de mulheres sedutoras. Ele está falando... Outro dia eu falei com uma irmã, ela veio para mim e falou assim, ai, irmã Lorena, porque eu estava sugerindo o livro de provérbios para a sabedoria. E essa irmã então me disse, irmã Lorena, eu não consigo por causa do meu passado. Eu tenho um passado assim, né, com esses problemas. E quando eu leio, começa a falar de mulheres sedutoras e tal. Aí eu começo a ver que o livro era meio machista, alguma coisa assim. E eu falei, mas não tem nada a ver, irmã. Você precisa estar no espírito para entender que isso não é uma mulher sedutora. Ele usa essa imagem da mulher sedutora para dizer que as duas estão nos convidando o tempo todo. A sabedoria e a insensatez. A sabedoria e a mulher loucura. E nós temos a oportunidade em nossos relacionamentos de entrar na casa de uma ou da outra. É nossa responsabilidade buscar e nos inclinar à sabedoria divina. É a nossa responsabilidade de poder pedir a Deus e buscá-la. Podemos ter o louvor? De novo, por favor. O último versículo que eu vou ler hoje, e já vou começar a entrar em oração aqui, ele está no livro de Tiago, também. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que se alguém necessita de sabedoria para pedir a Deus, peça a Deus. Peça a Deus e Ele os dá a todos, liberalmente, diz a palavra. Você confia nessa palavra? Se você ouviu essa palavra aqui, alguma dessas sabedorias terrenas é algo que te persegue, é algo que acontece na sua vida. É algo que talvez seja, assim como é na minha vida, uma tentação constante. Você tem que, talvez, lutar diariamente. Eu, por exemplo, usando esse versículo, eu sempre leio antes de ler a palavra. Mas se alguém necessita de sabedoria, diz a palavra de Deus, peça. Peça e Deus dá a todos liberalmente. Vamos pedir a Deus sabedoria hoje? Vamos nos render e nos arrepender hoje de todo modo carnal de viver, de todo o humanismo, de toda altivez. Vamos nos humilhar perante Deus. Vamos declarar que é Ele que é grande, não é nós. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou fazer uma oração que está no livro de Efésios sobre a igreja. Uma oração que está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23. Que diz assim, eu vou estar orando sobre vocês, essa oração do apóstolo Paulo. Vai entregando aí para Deus toda a tua sabedoria terrena, vai pedindo para Deus a sabedoria divina, para saber como andar pelo Espírito. Vai pedindo a Deus a sabedoria divina para os teus relacionamentos, para as tuas palavras, para você não estar se amaldiçoando, para você estar se bendizendo e abençoando. Pede aí a Deus, vai pedindo enquanto eu oro isso sobre a igreja. Por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós, igreja, nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, glória ao Senhor. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. Ô Senhor, dá-nos sabedoria, Pai. Dá-nos sabedoria para andar pelos teus caminhos e fazer a tua vontade, Senhor. Amém. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui a ficarem de pé ou de joelhos, como quiserem. Que os irmãos apresentem diante do Senhor os seus pedidos de oração agora. Você que está na sua casa, é o momento de oração e quero convidar vocês a dobrar os seus joelhos, se você quiser, ficar de pé, mas tem uma postura de oração agora. Se
separe do que você estava fazendo, deixe o que você estava fazendo de lado, e nós vamos, nesse momento, ter uns minutinhos de oração, amém? Aqui está comigo esses pedidos de oração que estão desde o dia 31 de dezembro, sendo colocados aqui nessa taça de oração. Nós temos também, lá em casa, nós temos os envelopes de oração, vários envelopes que contêm o nome de cada membro da nossa igreja, de cada pessoa da nossa família, por quem nós oramos todos os dias. Nós vamos colocar todos esses pedidos no altar do Senhor, amém? E eu quero colocar a sua vida, você que está aí participando do culto aqui presencialmente, você que está participando do culto aí pela internet, pelo Facebook. Agora vamos nos unir em oração, numa só fé, num só espírito, humildemente, diante do Senhor, clamar por misericórdia sobre a nossa vida. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré, estamos aqui, Senhor, pecadores que somos, Senhor, e merecedores da Tua misericórdia, da Tua graça, e merecedores de qualquer favor do Senhor, porque somos pecadores, ó Pai. Quantas vezes agimos totalmente sem sabedoria, Deus? Quantas vezes nos esquecemos da sabedoria celestial e, ó Deus querido, acabamos seguindo uma sabedoria mundana e até mesmo demoníaca. Perdoa-nos, ó Deus querido, cobre-nos com o sangue de Jesus, Senhor. E nesse momento eu peço pelos Teus servos que estão participando desse culto comigo aqui presencialmente, aqueles que estão participando à distância. Meu Deus, que o Senhor possa agora estar convencendo o coração de cada um dos Teus filhos da necessidade de sermos sábios, de remirmos o tempo, porque os dias são maus, porque breve o Rei virá, e quando Ele vier não tardará, e a sua promessa Ele traz na sua vinda, Ele traz com Ele uma coroa para ser dadas àqueles que são justos e verdadeiros nos seus caminhos, aqueles que humildemente servem ao Senhor, ó Pai. Assim, meu Deus, não nos deixe, Senhor, ficar para trás, não nos deixe, Senhor, sermos deixados porque não fomos sábios, porque não fomos, ó Deus querido, como as virgens sábias, mas fomos como as virgens loucas, que se esqueceram, ó Deus querido, do óleo, que se esqueceram do azeite, que gastaram sua vida e seu tempo na alegria, na diversão, no entretenimento, mas se esqueceram do noivo. Ó Deus, nós não podemos esquecer do noivo, porque breve ele vem sobre as nuvens com poder e glória, com clangor de trombeta dos anjos ele vem, ó Senhor, e Ele vem nos buscar, meu Deus. Assim, meu Pai querido, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria para viver esse tempo, Pai. Ah, Senhor, que nós possamos ter o Teu Evangelho, Senhor, como uma pérola preciosa, Senhor, como um tesouro guardado. Oh, Senhor, como uma pérola de grande valor, meu Jesus. E nesse momento, Senhor, eu peço por cada necessidade, eu peço, Senhor, pelas pessoas que estão participando, que estão ajoelhadas aqui na igreja, peço pelo Luiz, eu peço pelo Pedro, peço pelo Bruno, Senhor, peço, ó Deus querido, pela Andréia, Senhor, eu peço pelo Elionai, Senhor, eu peço pela Eliane, pela Lorena, pela minha vida e pela família de cada membro desta igreja, de cada irmão desta comunidade, de cada pessoa que congrega conosco, de que nos visita, que participa com a gente, das células, das reuniões, dos movimentos, ó Deus querido, das crianças, dos jovens, dos preteens, dos adolescentes, dos homens, das mulheres, oh meu Deus querido, dos diáconos, ó Pai querido, da liderança, da diretoria da igreja. Coloca o Senhor cada uma dessas vidas no Teu altar, Senhor. Oh, meu Deus, eu coloco todas as pessoas que estão aí assistindo pela internet. Meu Deus, em nome de Jesus, envia o Teu anjo agora para visitar o Teu servo, a Tua serva, que se encontram, ó Deus querido, nesse momento de angústia, de tribulação, por causa desta pandemia, porque tem pessoas doentes na família, porque perdeu o emprego, porque está desempregado, porque está, Senhor, vivendo um momento difícil, de angústia, de tribulação. Oh, meu Deus, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, meu Pai. Invocamos o Teu nome, porque a Tua palavra diz que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum, porque o Senhor está conosco, Senhor. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam, e o Senhor prepara uma mesa diante de nós na presença do nosso adversário. A Tua palavra também diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos, Senhor. Assim nós nos apropriamos do poder da Tua palavra, nós nos apropriamos do sangue do Cordeiro,
Cordeiro, nós nos apropriamos do óleo da unção, nós nos apropriamos, ó Deus querido, das verdades eternas que estão na Escritura, para declarar a nossa vitória nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, toda enfermidade vai embora, em nome de Jesus, toda maldição vai embora, em nome de Jesus, todo tropeço seja destruído em nome de Jesus, toda armadilha de Satanás seja quebrada, toda tentação enviada pelo tentador seja destruída, destronada, em nome de Jesus de Nazaré, meu Pai. Oh, Senhor, consola quem está aflito, Senhor, levanta quem está abatido, meu Pai. Oh, Senhor, esta mulher que está na sua casa, que não sabe o que vai fazer no dia de amanhã, Pai, está como aquela viúva, Senhor, que não tem mais o que pôr na panela. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus que hoje mesmo o Senhor, que é o Deus da provisão, vai enviar o teu anjo ali, Senhor, para sustentar, para enviar, ó Deus querido, a provisão, Senhor, não só para o dia de hoje, para o dia de amanhã, mas para todo o futuro, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, meu Pai. Meu Deus, quem está doente, Pai, pessoas que têm problemas, Senhor, de artrite, pessoas que têm problemas de dores no corpo, diabetes, pressão alta, tantas enfermidades, Pai, obesidade, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar estas pessoas, Senhor, com benignidade, com misericórdia e dar, Senhor, um alento, Pai, dar a cura para toda enfermidade, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelos deprimidos, pelos ansiosos, por pessoas que estão nos medicamentos, nos remédios, para se opor, Senhor, à depressão, Pai. Em nome de Jesus, ajuda esses irmãos, essas irmãs a se levantarem de toda essa angústia e tribulação. Colocamos no teu altar os pedidos de oração que são colocados agora nessa noite pelos teus servos, pelas tuas servas. Oramos, Senhor, por esses pedidos que estão aqui, Senhor, registrados nesses envelopes, Senhor, desde o dia 31 de dezembro, que vêm sendo colocados aqui, Senhor, durante todo o ano, para que até o fim do ano nós oremos por eles. Deus, nós profetizamos sobre esses irmãos, sobre suas necessidades e sobre os seus pedidos, a tua bênção. E pedimos que o Senhor receba, Senhor, esses envelopes no teu altar celestial, que cada pedido, Senhor, possa receber a deliberação do Altíssimo e que haja cura, haja vitória, haja alegria, haja conversão, haja salvação, haja libertação, haja, Senhor, a liberação de documentos, haja, Senhor, as escrituras sejam lavradas, Pai querido, os documentos sejam assinados, a cidadania seja assinada, o green card seja assinado, Pai. Ó Deus querido, a deportação seja rasgada. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor envie o teu anjo para fazer um rebuliço santo na vida dos teus servos, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta quem está abatido, Pai, porque muita gente nesse tempo está se deixando abater. Se abater pela pandemia, se abater pela frustração, se abater pela necessidade material. Oh, Deus querido, mas o Senhor é aquele que levanta, meu Pai. O Senhor é aquele que tira o pobre do monturo e o faz assentar entre os príncipes do teu povo. O Senhor é aquele que faz da estéril mãe de filhos, meu Deus. Assim, em nome de Jesus de Nazaré, nós invocamos teu poder, invocamos tua graça, tua misericórdia. Como eu disse, Senhor, nós não merecemos, Pai. Nós não merecemos nada. Nosso dízimo não pode comprar, Senhor, o teu favor. Nossa oferta não pode comprar o teu favor, porque a tua palavra nos diz que tudo que nós fazemos são trapos de imundície, mas nós rogamos é pela tua graça, é pela tua misericórdia, é pelo teu amor, não é pelo que nós fazemos, mas é por quem o Senhor é, um Deus de amor. A tua definição na Escritura Sagrada diz que o Senhor é amor, meu Pai. E assim nós apelamos por este amor divino. Apelamos por este amor sagrado que o Senhor tem por nós, porque senão nós seríamos destruídos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos e se renovam em cada manhã. Pai, visita cada família, os casais, Senhor, que podem estar sendo atacados no seu casamento, espíritos de divórcio. Ó Deus querido, espíritos de prostituição se enfronhando na vida dos maridos, espíritos de adultério se enfronhando na vida das mulheres. Oh, Deus querido, liberta, Senhor, os teus filhos. Liberta o teu povo, Senhor, para que eles possam entrar na terra da promessa, Pai. Liberta o teu povo para que eles não sejam destruídos no deserto de suas vidas. Senhor, os filhos que estão nas drogas, os filhos que estão, ó Deus querido, nas abominações, que abandonaram os caminhos do Senhor. Traz de volta a ovelha perdida, Senhor. Traz de volta, Senhor, o filho pródigo, meu Deus. Traz de volta para o teu aprisco, Senhor, para que eles possam, Senhor, desfrutar da presença, Senhor, do seu pastor,
porque o Senhor é o nosso pastor, meu Deus. E nós te louvamos, Pai, porque sabemos que do Senhor vem a vitória. Do Senhor vem a vitória e nunca a derrota. Do Senhor vem, ó Deus querido, a alegria e nunca a tristeza. Porque é o Senhor quem enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês que vieram aqui. Luizão, está sempre aí, né? Abençoe os irmãos da mídia. Abençoe o Elionai, que nos está abençoando com louvor aí. Amém? Abençoe a Andréia. Abençoe a Eliane. A nossa querida Lorena, que tem sido usada por Deus de maneira tão tremenda na palavra, não é? Deus está nos presenteando com essa vida. Amém? E Deus abençoe você que está aí do outro lado da telinha, que está aí no seu telefone, no seu tablet, no seu celular, onde quer que você estiver, na televisão, em casa. Que Deus abençoe sua vida. Quero dizer para as pessoas da nossa igreja que eu tenho tido muita saudade de vocês. E antes de encerrar o culto, eu quero lembrar, dia 6 de setembro, domingo, 10 horas da manhã, nós vamos ter o aniversário da nossa igreja e nós vamos ter um culto diferente. Nós vamos ter um culto lá fora, um culto no parking lot, né, no estacionamento. Nós vamos colocar todos os instrumentos ali, o louvor, as câmeras, e nós vamos, então, transmitir o culto ali de fora. E aí o que acontece? Os irmãos que têm crianças, que têm dificuldade, né, de ficar segurando as crianças, você pode vir com o seu carro e estacionar de frente para a igreja, do outro lado, né, e aí todos os irmãos vão poder estacionar com o carro ali e participar do culto de dentro de seus carros, amém? Outros irmãos que não quiserem assistir de dentro do carro, nós vamos colocar cadeiras espalhadas pelo parking lot, toda uma distância bem grande uma da outra, os irmãos todos evidentemente com a sua máscara, né, com a sua máscara de proteção, amém? E aí nós vamos ter um reencontro da igreja, esse é o meu sonho, que nós possamos, dia 6 de setembro, estar com toda a igreja aqui, né, com distanciamento social, protegidos, mas todos aqui para poder dizer presente, amém? Para podermos dizer, louvado seja o Senhor pela vida da nossa igreja está mais viva do que nunca. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor, eu reencontro vocês no domingo, às 10 horas da manhã. Fica na paz do Senhor. Nation bow before him, bow before my Lord. Let every nation bow before him, bow before my Lord. Rulers and kingdoms will adore and bow before my Lord. And our salvation is secure in the hand of the Lord. This is written for future generations. They will come and praise the Lord. And a singer from every hidden nation will come and praise and bow before my Lord.